Porra. Quando a gente falou aquele lance lá... Vocês estão com pressa? Nada. Tá. Quando a gente tava falando lá o lance da... Isso é uma pergunta só pra eu saber o que você pensa. Do lance da pandemia e tal... Aí eu não consigo deixar de lembrar que o Bolsonaro não comprou as vacinas. E hoje teve a CPI aí falando Então, tá quanto ele não comprou, né? Teve o cara Às da vezes Pfizer falando, caralho, não sei o que, carta publicada, não sei o que. Por menos a Dilma foi impedida, não foi? Então, eu acho que aí você tá fazendo comparações de coisas que não são comparáveis. Eu considero que por menos. Se você perguntar pra mim se tem crime de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu, eu vou dizer sim, inúmeros. Só que o julgamento do impeachment, que é a sua pergunta, então por que não acontece o impeachment do Bolsonaro? Porque o julgamento do... E eu não vou falar crime de responsabilidade para não confundir com o Código Penal. Aliás, uma conversa que eu tive com o Thiago Anastácio hoje. Eu vou falar ilícito de responsabilidade. Esses ilícitos de responsabilidade, eles são muito mais abertos. E quem vai fazer o juízo, quem vai decidir se aconteceu ou se não aconteceu, se merece o impeachment ou não, são os deputados e depois os senadores. Precisa do voto de 2/3 dos deputados para que o processo de impeachment comece a andar. E não tem. Não tem. Claro, tem 3 bilhões de reais sendo usados para emenda parlamentar. Então, basicamente é isso. É a situação política. Agora... O Bolsonaro está perdendo popularidade. Essa foi a última pesquisa do Datafolha, né? Que foi publicada 25 também de agora. aprovação, é o mínimo que ele já teve na história do mandato. E ele só supera em popularidade no mesmo período de mandato o Collor, aliás, com quem ele estava, né? A nova política. Que essa parada Estou de não sendo comprar irônica, vacina, sim, eu acho Brasil. Veio o sorrisinho. Sim, é involuntário. Mas então é meme, isso, né? assim. O sorrisinho dela. Nossa, no inclusive, debate. As caras, acho que os caras... a CPI é um processo um pouco mais controlável. Os senadores conseguem controlar mais os resultados da CPI, mas é sim uma iniciativa interessante para esvaziar ainda mais a popularidade do Bolsonaro. E ele está preocupado nitidamente, tanto que ontem foi óbvio o que ele fez para criar uma cortina de fumaça. O que né? ele fez? O Flávio entrou xingando o Renan Calheiros, depois ele fala de voto e tal. É sempre o mesmo auê. Sempre... Não, você tá olhando pra lá, ele faz assim, não, olha eu. O Renan Calheiros que é vagabundo. A gente então, que tá fazendo rachadinha pra caralho aqui, não. A gente é super tranquilo. Ele conseguiu evitar que o Pazuello fosse depor, não foi? Não é que ele conseguiu evitar. O Pazuello, que estava andando sem máscara num shopping de Manaus, né? Falou que tinha tido contato com pessoas que tinham pegado Covid e que ele não podia comparecer na CPI. A tática, você conhece essa tática? Eu conheço, de meter o atestado para fugir do debate. Já ouvi falar. Já ouviu? Já. Então já usaram no passado recente desta nação chamada Brasil. Pior que eu não sei quem que é, eu quero perguntar. Eu sei, por isso que eu tava rindo. Foda-se, vai. Mas enfim, aí ele meteu o atestado mas ele vai depor. Ele só adiou pelo tempo que, enfim, toda pessoa que entra em contato com uma pessoa que foi diagnosticada com Covid precisa se manter isolada. Então ele alegou isso. E ele vai ser ouvido dia 19, se eu não me engano, tá marcado o depoimento dele. E é isso que a gente... fazer um briefing maneiro e tal. Mais que isso, né? Porque, enfim, a notícia, até eu ter entrado aqui, era de um protocolo de um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal para que ele seja ouvido na condição de investigado e ele possa ficar calado, por exemplo, que é uma prerrogativa do investigado. Mas isso é não sei se é nos Estados Unidos, mas é direito da Constituição. Mas é o paralelo, tá certo. Tá ligado. Mas ele tem direito, como cidadão, é um direito dele. Enfim, mas são essas as estratégias. E muda uma coisa, porque o depoimento do Van Garten, por exemplo, que muda o que ele falou pra Veja, né? Talvez ele tenha falado pra Veja contando que ele seria ouvido depois do Pazuello. Talvez. Mas aí a coisa se inverteu. Então, enfim. Mas é isso, ele não foi empichado porque não tem apoio. Mas eu sinto também que, assim, também tirado completamente do meu cu. Mas será que seria horrível pro Brasil 2 impeachments seguidos? Com certeza é um trauma. Um impeachment é um trauma. Não dá uma descredibilidade na política? Tu fala assim, pô, a gente coloca o cara lá por quê? Porque na verdade... Será que não dá uma descredibilidade na política a gente ter um gestor público que não compra vacina e alonga tanto tempo a pandemia? Com também. Certeza. Então, mas você percebe que é um jogo do menos pior? É o menos pior. Com certeza. Por isso que eu fico puto. É um trauma. Claro que é, não vou negar que seja. É um trauma, sempre é. O ideal é que o representante do povo, democraticamente eleito, com todos os vícios da democracia representativa que a gente tem, e eu concordo que a gente tem, mas o ideal é que ele complete o mandato e no próximo ciclo eleitoral a gente elege outra pessoa. Esse é o mundo ideal. Agora,
Tem coisas que a gente não pode tolerar, por isso que estão lá previstos os crimes de responsabilidade. Para quem quiser ver, é a Lei 1079 de 1950, que prevê os crimes de responsabilidade. Só que esse julgamento é um julgamento político. Decisão do STF é um julgamento político-jurídico. Então, ultimamente tem essas que é bem político, né? Mas é bem político. Mais, né? Do que jurídico. Não, mas ele é a essência dele. Isso não, entendi, o que tem. Entendi. Na verdade, existem os defensores de um modelo alternativo, dizendo que o judiciário também tem que controlar o conteúdo desse ilícito de responsabilidade. Mas a postura que vigora é de que é político-jurídico, tá? Acho que não vale a pena entrar nesse um e outro, porque... too much pro ambiente. Depois a gente pode conversar. Mas tu tem os dados? Hã? Mas tu tem os dados? Tenho. Mas acho que Ela tem, então, porra. Ela é preparada da mesa. Acabei de falar o número da lei, pô. Leiano. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Flow. Eu queria te dar hoje, agora, nesse exato momento, uma dica suprema. Existe uma carreira aí que tá no hype, que é a programação. São as pessoas que estão mais ganhando dinheiro neste exato momento. Tem mais oportunidade de qualquer outra carreira por metro quadrado. Então você agora tem a oportunidade de aprender programação na sua casa com a Tribe. Mas você ainda tem uma coisa mais legal ainda. Você não tá com dinheiro? A Tribe ela tem uma opção onde você começa a estudar. E como lá... as primeiras e as segundas turmas saíram com trabalho, a Tribe faz o seguinte, você começa lá sem pagar, e aí quando você conseguir arranjar um emprego, você começa a pagar a mensalidade, ele tem essa opção, eles vão com certeza te profissionalizar, é claro que você tem que aprender, né? Então, entra no link aqui embaixo, que é bitribe.com/flow, participa do processo seletivo dos caras, porque as vagas são limitadas, beleza? Então corre lá, faz isso agora, tá aqui, ó. Beijo.